Semana passada nós falamos aqui sobre duas curiosidades dois termos da Bíblia, referente a Barnabé e Paulo. E hoje nós vamos citar um dado também sobre a palavra de Deus, como ela é conhecida. Isso para a gente ter uma compreensão dessas informações preciosas que a Bíblia tem, que só nos ajuda no conhecimento bíblico, né? Ainda não foi feita uma programação dos estudos das quartas-feiras. Enquanto isso não acontece, nós vamos olhando alguns detalhes que nos chamam a atenção. Algumas características de livros da Bíblia e como a Bíblia é conhecida. Tá? E os nomes vão aparecer com muita frequência no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tem lá suas particularidades, né? A Bíblia, como palavra de Deus, como ela aparece no livro de Neemias. Por quê? Se você pegar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, isso aí vai ser a Bíblia judaica, ou a Torá. Tá? Então, eu queria que você olhasse aí, primeiro vamos fazer um exercício que é muito bom, uma coisa que essa igreja está me fazendo muito bem, é nesse aspecto da gente voltar a manusear a Bíblia. Quem estava com hábito, tudo era no celular, tudo, clica lá, já sai o livro, já sai o capítulo, e a gente perdeu aquele hábito de ler a sequência dos livros da Bíblia. Então, pega aí sua Bíblia aí, já no índice. Se você tem um celular, pode pegar pelo celular, mas a ideia é voltar ao hábito. Tinha até uma musiquinha dos livros da Bíblia, né? Na escola dominical ensinava muito, Gênesis, desde Levítico, Número, Deuteronômio, né? Ai, que bom. Então, vamos resgatar isso. É porque senão a gente fica só naquela do celular, o hábito do celular, e não, tem que voltar a manusear a Bíblia. Então, vamos lá, seguindo o índice da sua Bíblia aí, o índice da sua Bíblia. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí nós temos o Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco livros, 5 livros, 5 volumes, né? Depois nós vamos ter a sequência dos livros aí, que são os profetas, né? Os livros históricos, né? Josué, que são 12, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Então, são 5 livros, Pentateuco, 12 livros históricos, e a sequência aí, 5 livros poéticos, né? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, 5 Pentateuco, 12 livros históricos, 5 poéticos, e aí depois nós vamos ter a sequência de 17 profetas, que estão classificados em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores, que são eles aí, os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, 5 profetas maiores. Daí até o final, 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Pentateuco, livros históricos, poéticos e profetas. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos citar livros do Antigo Testamento, e quando a gente está familiarizado com os livros, por causa do exercício,
da prática, a gente acha facilmente. Quando a gente passa um período sem manusear a Bíblia, como é o caso do incentivo do celular, a gente até perde um pouco essa qualidade aí, essa vantagem. Então, nós vamos conhecer alguns nomes que a Bíblia tem que não estão no Pentateuco. Não está em Gênesis, não está em Êxodo, não está em Levítico, não está em Número, não está em Deuteronômio. E aí, nesses livros que nós vamos encontrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Neemias, capítulo 8. Neemias é livro histórico. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias. Pronto. Então, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, pode ler. Neemias, capítulo 8, versículo 1. O livro da lei de Moisés. Era assim que era conhecida a Bíblia, a Bíblia que nós damos o nome de Bíblia, né? O livro deles, né? A Bíblia deles, né? Trouxesse o livro de Moisés. Por quê? A Bíblia deles, o Pentateuco, é atribuído a Moisés, o escritor do Pentateuco, tá? Vamos lá para 2 Crônica. 2 Crônica também é livros históricos. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí os históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, abra aí em 2 Crônicas, 25, versículo 4. 2 Crônica 25, 4. Então, já fica sabendo que o livro, a Bíblia, nesse contexto, era livro da lei de Moisés. Né? 2 Crônicas 25, 4. Quem... Novamente. O Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. No livro de Moisés. Então, reforçando aí, porque é uma ênfase dada que Moisés é autor do livro. Que vai aparecer questionamentos que o Pentateuco não é autoria de Moisés, pode aparecer, mas biblicamente e tradicionalmente é escritura de Moisés. Tá? Vamos lá agora, ainda nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, então abre aí em Esdras, capítulo 7, Esdras 7, versículo 10. Isso, até aí. Proposto no coração buscar a lei do Senhor. Agora já não é mais livro de Moisés, é a mesma coisa, mas é a lei do Senhor. Livro de Moisés, lei do Senhor, quer dizer a mesma coisa. Lei do Senhor, que foi escrito aí por Esdras. Seguindo aí os livros históricos, vamos gravar esses, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os históricos, Josué, Juízes, Ruth,
1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias. Então vamos voltar a Neemias de novo. Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, versículo 28. Acho que, qual foi? Eu dei Neemias. Aparece aí, lei de Deus? Ah, sim, é porque eu não escutei direito. Desculpa, você leu, foi eu que não captei a mensagem aqui, desculpa. Então, lei de Deus. Então, lei de Deus, lei do Senhor, olha os nomes que a Bíblia tinha, né? Livro de Moisés, livro da lei de Moisés, tá? E aí, mais uma vez, Neemias 8:18. Vamos lá para Neemias 8:18. Livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. Livros, tá bom aí, presbítero. Livro da lei de Deus. Mais um reforço aí do nome que tinha a palavra de Deus, ok? Agora, um detalhe agora diferenciador. Vai lá para Isaías, capítulo 19, que agora nós vamos ver a língua em que foi escrita. Nós estamos falando de lei de Deus, lei de Moisés, lei do Senhor. Agora, a língua em que houve essas escriturações. Isaías 19:18. A língua... Pode continuar, isso. 5 cidades até do Egito que falarão a língua de Canaã. O hebraico, na verdade, era chamado de língua de Canaã. Tá? Então, a língua de Canaã. Então, o hebraico, língua de Canaã. Agora, vamos lá para Isaías 36:11. Isaías 36:11. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por que fala com estes seus servos em aramaico? Porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Então, presta atenção, aí tem a história, a língua, o aramaico, né? O aramaico, ele está pedindo que não nos fale em judaico, né? Aos ouvidos do povo. Então, tinha a língua de Canaã, o hebraico, tinha o aramaico, né? E aí a gente vai entendendo que a Bíblia, como livro, foi escrito no hebraico e no aramaico, né? E aí, Daniel, capítulo, lá nos profetas, só voltar ao exercício lá, vamos voltar ao exercício dos livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, os livros seguintes, os 12 livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, em algumas Bíblias tem Cantares, né? E depois os livros proféticos, que são os 17, né? Então,
Abra aí no livro do profeta Daniel. Daniel está Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. É o 5º livro do profeta maior. Maior não quer dizer pela extensão do escrito, é porque convencionou chamar de maior, tá? Daniel, capítulo 2, versículo 4. Fala aí o início da frase. Disseram ao rei em aramaico. Bom, aí a gente está reforçando, né, junto à chancelaria, porque você vai encontrar a língua dos chanceleres, a língua do povão, né, e aí o aramaico, reforçando aquela questão da língua em que foi escrita a Bíblia, tá? E aí você pega, nós estamos aí nos últimos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, os profetas. Essa influência da língua vai chegar ao Novo Testamento, porque Jesus falava aramaico, tá? Mas o Novo Testamento tem como língua original o grego. E é a língua grega que vai dar a maior contribuição para a divulgação da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A língua como fator, porque pela língua você pode dominar um país. Pela língua você pode controlar um povo. Você vê, tem gente que não fala outra língua, não tem nem coragem de ir para outro país, porque não fala outra língua. Talvez se falasse outra língua, tivesse a curiosidade, o interesse de fazer uma visita a esse diferente país com essa diferente língua. Então, a língua serve de controle de soberania, de controle de Estado, e aí a gente vai observando esses detalhes. Então, a Bíblia, Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, em algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento em grego, mas Jesus falava o aramaico. E aí a gente vai entendendo e percebendo que essas qualidades da língua contribuíram, assim, de forma magnífica para todo o processo de divulgação da palavra de Deus, que começa, na verdade, com a própria língua. Bom, estava todo mundo falando aramaico, o próprio Jesus. E agora o foco é o grego. Por quê? Porque aquelas cidades vizinhas, aqueles sábios, aqueles dominadores, aqueles intelectuais de outras regiões estavam sendo contaminados pela língua grega. E essa contaminação facilitou plenamente a propagação da palavra do Senhor. Então, Deus, de forma sábia, conduziu um povo pela língua. Olha como é bacana, né? Deus conduzindo um povo pela língua, dominando, chegando a diferentes lugares, em diferentes contextos, com essa grande proposta. Ok? Então, nós encerramos aqui o estudo desses nomes que foram dados e que estão registrados na Bíblia, como livros que tem a lei do Senhor, a Torá para o judeu, os 5 primeiros livros, né? E a Bíblia como um todo para todos nós. Para nós é Bíblia, né? Nós chamamos de Bíblia, mas o judeu chama de Torá, que é a mesma coisa de Bíblia, mas só que eles são os 5 primeiros livros. Então, estamos encerrando assim o nosso estudo. E agora nós vamos dar sequência, fazendo a nossa prática de oração. O exercício da fé pode ser exercitado pela oração. E nós precisamos orar. Nunca abandone a oportunidade de orar.
Precisamos orar pelo nosso emprego, se estamos empregados, tendo um bom vínculo empregatício, pela manutenção. E, por que não sonhar também com a promoção? Emprego, você tem essas oportunidades. Orar por pessoas que estão se preparando, estudando para fazer prova, para concurso, para diferentes oportunidades. Orar por porta de emprego, é muito bom quando a pessoa está trabalhando, o emprego mexe com o ego, cansa, é o mesmo dia, o mesmo horário, aquela coisa da rotina cansa, é desgastante, mas é necessário. É necessário. E termina fazendo bem para a pessoa, né? Orar por oportunidade de emprego. Agradecer a Deus pelo trabalho de domingo, foi bênção. O trabalho de domingo foi bênção sobre bênção. Até comentei com a Ana, minha esposa, como é bom ver a igreja. Mãe e filho trabalhando irmão e irmã trabalhando na cantata. Olha que coisa bacana, né? A família envolvida numa atividade em prol de um ato para divulgar a palavra de Deus. Então, agradecer, achei tudo muito perfeito, muito bem feito, e é bom quando a gente percebe que o trabalho do Senhor está sendo feito com amor e com zelo. Amor e zelo, na causa e na casa do Senhor. Tá? Então, graças a Deus por isso, pessoas estiveram aqui prestigiando os trabalhos, pessoas que ultimamente não tinham vindo à igreja e vieram, isso é bênção de Deus, e Deus pode fazer muito mais, irmãos. E nós devemos esperar muito mais, porque Deus quer fazer, mas Ele quer nos usar, esse aqui é o detalhe, né? Deus quer usar você e a mim, Ele quer usar todos nós, em prol dessa obra desafiadora. Então, vamos seguir nesse compasso, entregando tudo a Deus em oração, acreditando que Ele vai operar no tempo dEle. O nosso é o imediatismo, está no nosso sangue, imediatismo, tudo é para hoje, tudo é para agora, tem que ser, não. No tempo de Deus, na hora de Deus. Agora, a porta de emprego, os trabalhos da igreja, e o enterro, orar pela família enlutada. Eu gostei muito da cerimônia da dona Antônia. Deixa eu falar por quê. Alguém da igreja chegou, falou assim para mim, pastor, aqui no meio evangélico é tudo calmo, tudo tranquilo. Por quê? Na capela do lado, quem estava lá viu, tinha gritos, era desespero, era tantas lamentações. E uma vez eu fui fazer o enterro, que foi difícil fazer o enterro, porque a filha tinha perdido a mãe, segurava no caixão, não queria que ninguém carregasse o caixão. Não, ela não vai, era um desespero grande. E a cerimônia da dona Antônia foi uma tranquilidade. Cantamos, oramos, lemos a palavra de Deus, os irmãos prestigiaram, aquilo é muito bom para a família, a igreja presente, fez um bem para o meu coração. Viu, José? Fez muito bem para o meu coração aquela cerimônia. É dolorosa? É a partida, é a despedida, é o último adeus, mas é o projeto de Deus. Levou o que Ele queria levar na hora dele, porque estava sabendo que ela estava fazendo falta lá em cima. Deus faz isso, né? E orar para que o Espírito Santo de Deus continue consolando a família, né? Oi, fala aqui. Os gritos, né? É isso aí, uma coisa. Aí a pessoa diz assim, poxa, o enterro de crente é tão diferente, é tão calmo, é tão tranquilo, é tão... E é bom, e é muito bom. Mas a família, toda a família de fé, sabe que Deus quando faz é porque Ele quer operar do jeito dele. Então, vamos orar por isso, orar pelas pessoas que estão em processo de tratamento ainda de saúde, para que esses quadros aí, às vezes, de exames, de diagnóstico, de internações, de medicação, esses processos aí que são, às vezes, difíceis para o momento, que também sejam confiados e entregados na mão do Senhor. Orações espontâneas, quem quiser orar, não vou citar o número de orações, quem quiser orar, o desejo de orar, ore nessa hora.